Olá, galera do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, eu vim desabafar com vocês, né? Vim conversar mesmo, é, essa minha nova mudança de mente, esse meu novo processo é muito desafiador e é muito difícil de você sair de um lugar, como eu já falei várias vezes aqui nesses vídeos que, né, gravei essa semana, de um lugar que você era acostumada, de um lugar que você não teve ajuda, que você só observava, mas será que isso vai acontecer comigo? Será que é possível? E hoje eu tentando mudar esse meu jeito, esse meu hábito, esse meu costume, esse meu descontrole, eu vim percebendo que é algo bom e muito desafiador. Como eu já falei, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa impossível, né? E eu vim contar para vocês um pouco do início, né, de como, quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, os meus maiores desejos era pagar uma dívida em relação ao Mary Kay que eu tinha com uma pessoa, né, que confiou em mim. E como eu não tinha uma mentalidade mais inteligente, vamos dizer assim, muito nova, então tudo que eu precisava, eu usava aquele dinheiro dos produtos que não eram meu, de dinheiro que não era meu, para comprar qualquer coisa e era coisa boba. Então eu falei, conversei com Deus, falei, Deus, quando eu começar um trabalho, eu quero quitar essa dívida. E a pessoa já tinha até deixado pra lá, tipo assim, não confio nela, ela não vai me quitar essa dívida, ela não vai acertar comigo. E assim que eu comecei a trabalhar, eu comecei a pagar essa pessoa, né, já começou a ficar assim. E aí eu tava mandando uma quantia muito pequena e ela acabou falando, olha, essa quantia é muito insignificante e eu poderia melhorar aquele valor, né? Mas eu tava tão focada só naquele valor. E aí, quando ela falou isso comigo, eu realmente falei assim: eu vou quitar essa dívida. Eu prometi que eu iria quitar essa dívida, então eu comecei a mandar valores maiores para ela e quitei rápido aquela dívida. E lembro disso e eu fico pensando, Aline, você lá no início você prometeu que ia quitar uma dívida e você conseguiu. E por que agora você não tá conseguindo? Por que agora você não tá com aquela mesma mentalidade de que, tipo, eu posso, eu consigo, eu vou aumentar esse, esse valor e vou quitar mais rápido. E foi isso que aconteceu. Eu aumentei o valor e quitei muito rápido essa dívida com essa pessoa, que antes pra mim era a dívida. Era pequeno porque era isso que eu tinha, né? Antes. E aí, quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, eu tinha como dar mais. E depois que ela falou isso comigo, eu falei, tá, então tá, então eu vou mandar mais pra você. E que tem muito rápido. E se hoje eu sou uma pessoa endividada, a culpa é exclusivamente minha. Se hoje você é uma pessoa endividada, a culpa é exclusivamente sua. Não tem como você cobrar de ninguém, porque a culpa é sua. Mas também não adianta você ficar se cobrando por uma coisa que você não tá afim de dar um jeito, não tá afim de dar um basta. Então, como vi de ontem, não se cobre tanto por uma coisa que você não quer fazer dar certo, não quer correr atrás, entendeu? Então, assim, eu trouxe aqui umas dicas, mas falando que não adianta você ter livro, né? Falando sobre educação financeira. Eles vão dar várias dicas, mas se você não pôr em prática, não vai adiantar de nada. É como, é como esse livro, é como esse caderno, é como a Bíblia, por exemplo. Se você não praticar o que está escrito, não vai adiantar. Aqui no livro fala que o indivíduo também cria uma dependência muito maior do seu trabalho, né? Isso acontece quando você tem dívidas, você tem muita dívida, então você
tem que ir pro trabalho para quitar aquela dívida. E tinha uma frase que eu guardei, só que agora eu não lembro onde que eu botei esse papel. Que ele fala sobre alguma coisa do tipo assim, que é bom ter dívida, que motiva a ir trabalhar, uma coisa do tipo. E também já ouvi várias pessoas falando que eu trabalho para isso, então vou gastar. Tá. E muito tempo eu também acreditei nisso. Eu acho que você também já acreditou nisso, mas eu acho que não. Agora, pensando bem, eu acho que não é sobre isso mais, sabe? É, eu acho que, tipo, o seu trabalho tem que ser um lugar, tá? Você tem que trabalhar com o que você gosta. Se você não trabalha com o que você gosta, você pelo menos tem que estar ali agilizando, por exemplo, a sua aposentadoria. Tu fica trabalhando, esperando aquele dinheiro e tudo. Por que que você não trabalha e guarda um dinheiro para sua aposentadoria? Ah, Aline, mas como é que eu vou saber do dia da manhã? Vai saber que eu morro, que não sei o quê? Isso é uma desculpa também. Você não sabe, então não tem como. Então, o que você pode fazer? Você pode cuidar do seu dinheiro. Então, isso é muito complicado. Ainda mais pra gente endividado. Porque a gente tem uma mentalidade muito de criança. Exatamente. Aqui na Bíblia até fala, lá em 1 Coríntios 14:20, fala assim: irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Vamos pensar como adulto se a gente somos adultos. Estou falando aqui para os adultos, para os jovens. Vamos pensar. Agora vocês estão assistindo meu vídeo, vamos pensar melhorzinho, que vocês não são mais crianças. Então, assim, vamos pensar como adulto civilizado, né? Porque se a gente ficar pensando como criança, ah, eu quero, eu quero, eu quero. E aí? Como é que vai ser o negócio? Você quer, mas você já conseguiu dar entrada no terreno? Você já tem um dinheiro ali guardado, se caso você passar mal, ficar resfriada, ter um dinheiro para comprar o seu remédio? Não adianta a gente ser inconsequente com com as nossas dívidas, com o nosso dinheiro. Porque vai ser um trabalho, a gente vai trabalhar suado para quitar dívida. E aí não sobra um dinheiro para investir em algo melhor. Não sobra um dinheiro para tomar um açaí quando tiver muito calor. Que não tem o dinheiro que eu tinha que pagar aquela dívida que a pessoa tava me cobrando. Não tem. Vou beber água mesmo. Então, assim, como eu falei, né, da dívida que eu tava lutando para pagar, e depois que eu tomei um chacoalhão da pessoa, eu fui lá e pá, e acabou. Por que que não tá sendo assim nessas agora? Porque eu não tô tendo esse mesmo desempenho. Porque não tem ninguém me cobrando. Ah, ok. Tem ali o aplicativo mandando, juros. Os juros tá isso, quite sua dívida para coisar mais juros, mas é uma coisa assim que tu descarta bem rápido. Agora uma pessoa falando com você vê que aquela pessoa ela tá ali. Ela tá ali, né? Não é a mesma coisa que uma notificação que você consegue descartar, né? Então, assim, é muito complicado essa vida de endividado. Mas desde o momento que você está buscando ajuda, desde o momento que você está buscando melhorar, desde o momento que você está quitando e não fazendo mais dívida, está se ajudando, entendeu? Igual aqui em casa tem muita coisa que eu e antes a gente quer melhorar. Uma das coisas também é não estar mais aqui, é ir para nossa casa própria. Então, isso exige da gente renúncia. Renúncia é uma coisa que a gente não quer. A gente não quer fazer, porque é desconfortável. E é desconfortável, a gente não quer dar o braço a torcer de que realmente precisa. Então, custa, custa a gente entender que tem coisa que precisa ser feito e que não vai acontecer assim, no estalo de dedo. Então é muito complicado, mas não é difícil de ser resolvido. Então, eu falo isso para vocês e falo isso para mim, entendeu? Porque gastar é facinho, facinho, gastar é facinho, muito bom, né? Nos deixa tão feliz, comprar na Shopee,
comprar na Shein é maravilhoso. Mas não quero mais isso pra minha vida. Aqui no canal acho que vocês viram duas. Eu acho que foi 2 compras que eu fiz na Shein. Né? Aquela da bolsa e depois da roupa. E depois mais. Não. Então, assim, coisas que a gente não tem que ter se a gente não tá estabilizado. Se a gente ainda não conseguiu bater nossa meta. Pelo menos vamos comprar um terreno, vamos construir. Aí sim você pode dar um luxo de comprar uma peça nova pra você. Igual ano que passou, 2024, no final em dezembro eu tinha prometido que eu não ia comprar nada de ceia, não ia comprar nada de roupa. Paguei minhas dívidas, fiquei com cartão de crédito com limite. Pensa. Depois fui agir pela emoção. Sim, eu agi pela emoção. Do que não ia usar cartão de crédito, que não ia comprar roupa nenhuma nova, comprou e comprou em 2 lojas. Não, uma só, a outra foi mais em conta. Mas comprou em uma loja que as peças são muito caras, pelo nome da marca, da loja. E passei cartão de crédito. Sim. Depois eu fiz o quê? Me arrependi. Mas adiantou alguma coisa? Me arrepender de uma coisa que eu já tinha feito? Não adiantou de nada. E aí me enrolei no início do mês, fevereiro. Me enrolei, fiquei com dívida por uma coisa que eu tinha falado comigo mesma que eu não ia fazer. E eu fui lá e fiz. Então, também, a gente que somos endividados, a gente também age às vezes por emoção. E a gente não tem que deixar isso florescer em nós. Tipo, vou sair. Não leva cartão de crédito. Ah, Aline, mas se você tem crédito no celular, você consegue abrir o aplicativo na rua. Não abre, gente. Pelo amor de Deus. Me ajude a te ajudar. Me ajude a te ajudar, Aline. É muito ruim esse sentimento, sabe? É muito complicado. Que você fala ali na hora, na emoção, ali na razão, mas depois você acaba sendo usado pela emoção. Você acaba sendo movido por aquilo ali que tá acontecendo. Ah, pô, festa, pô, virado do ano, isso aqui, roupa nova, você começa a ficar mexido, por que não? E vai. Então, tipo, se você falou que sim, é sim. Se tu falou que não, é não, acabou. É difícil isso também, mas não impossível. E eu tô rindo, mas rindo de nervoso, né? Porque é muito complicado e a gente já estamos aí em 28 de março, o mês já tá acabando e tem muita coisa para acontecer pela frente. Será que eu vou pôr em prática tudo que eu estou falando? É um questionamento que eu fico me fazendo, porque confiar na gente é muito perigoso. Porque o nosso coração é enganoso, a gente se engana e aí é muito complicado, mas não é impossível. Não é impossível. Então vamos tentar ser uns endividados concentrado em quitar as dívidas. Não um endividado que fala vou trabalhar motivado que eu tenho dívidas e vou quitar e vou fazer outra. Não. Vou trabalhar motivado que eu quero quitar minhas dívidas e ficar de boa com dinheiro sobrando na conta. É isso. Pega aí. Entendeu? É isso que eu quero pra mim e é isso que eu quero pra vocês. Não é fácil. Já falei várias vezes aqui que é difícil. Mas se tu quer mudar a tua história de endividado, a tua história de nome sujo no Serasa, a tua história de cartão te ligando, empresa te ligando, perguntando quando tu vai pagar aquela dívida, cartões estourados, com juros gritando ali, sai disso. Sai disso.